compartilhar com vocês, né? Eu sou adventista de berço, tenho 45 anos, estou novinho, né? Cara de 38 ou não? Tem acho que, né? 45 anos eu tenho, né? Nasci no berço da minha família. O meu tataravô recebeu a mensagem adventista dos colportores, né? Em São João do Cariri, na Paraíba, né? Meu tataravô recebeu a mensagem adventista. Aí minha bisavó, meus avós são adventistas, meus avós, meus pais, eu e meu filho também. Meu filho é a 6ª geração de adventista, para a glória de Deus. É um prazer enorme. Minha esposa sempre me acompanha, só como ela é diretora de escola sabatina. Hoje ela estava lá, a gente estava de férias e voltamos agora de férias. Ela tem que estar lá junto, lá apoiando e ajudando a nossa igreja lá também. Interessante que quando nós estamos falando de temas como hoje, né, de dificuldades, de problemas, e a minha esposa, nasceu em Coaraci. Tem uma irmã que nasceu em Coaraci, uma visita que está aqui. Ela está ali, nasceu em Coraci, na Bahia. E quando eu sempre trabalhei muito, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Foi o primeiro registro com 15 anos na carteira. Estou no mesmo emprego até hoje, né? No cartório. E o que é interessante? É que quando a gente é criado uma situação difícil na vida, a gente é criado, na sociedade ela prega assim, para você vencer na vida, você precisa fazer o quê? Trabalhar, lutar e trabalhar, lutar, não é isso? E a gente olha isso aí, a gente vai trabalhando, vai lutando, vai vendo, vai buscando. E eu não sei se muitos de vocês já fizeram isso aí. Eu trabalhava sempre, e nas minhas férias, sabe o que eu fazia nas minhas férias? Hã? Vendia, né? A gente fala que a gente trabalhava, vendia as férias para sobrar um dinheirinho, não é assim? A gente vendia as férias e trabalhava mais e mais e mais. E interessante que a gente pensa assim, ó, agora vou vender as férias, o dinheiro vai dar para alguma coisa. E não dava para quê? Para nada. Isso é trabalhando. Quando eu casei com esse mesmo hábito, né? Trabalhava sem parar. Um dia minha esposa falou, para. Eu falei, o que é isso? Falou, para. Agora, nas férias, você não vai trabalhar mais. Eu falei, tá bom. Uma coisa boa, né? E aí, com o tempo, né, eu tenho 18 anos de casado, fui aprendendo que nas férias, quem tem a família, nós temos que separar um tempo para a família, né? Então, todos os anos que a gente pode, a gente viaja, né? Não sei qual que é o lugar, mas sair eu e o tempo que eu tenho com quem? Com a minha esposa, boa noite, cara. E isso é muito importante, porque nesse momento ali é que a gente conhece, abre o coração, fala, Te abençoe né? Quando nós estamos juntos ali, aí tudo te aquilo guarde, que o Senhor faça resplandecer. dar hoje tem um pouco a ver, né, com essa introdução, né? É estando junto com a família, é almoçando na mesa, que você consegue sentir e olhar a necessidade da nossa família. E quando temos isso na nossa família, nós conseguimos olhar e ver a necessidade do povo de Deus. Na igreja, na escola, aonde você está, você vê a necessidade das pessoas. Eu vou pedir para o irmão aqui colocar a tela aqui para nós, do slide, por favor. Então, é com esse tipo de necessidade. E eu viajo muito, já viajei muito no Brasil e fora do Brasil, já viajei em vários países, muitos países. Mas em todos os países que a gente viaja, no Brasil, em todos os lugares que você vai, você encontra um sentimento nas pessoas. Está aqui no telão? Não? Então, eu vou pedir para o irmão colocar aqui. E esse sentimento onde você viaja, onde você está em países, eu fui já para Egito, Jordânia, Israel, Turquia, Grécia, a gente rodou o mundo, já rodou bastante. E aqui no Brasil também, já rodamos bastante no Bahia, Alagoas, né, Paraíba. A gente viaja muito. E aonde nós viajamos, nós temos uma missão. É pregar a palavra de Deus. Com o que a gente pega a palavra de Deus? Com a nossa
vida, as pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas olhar para nós e falar assim, eu estou vendo Cristo em você. Não a igreja adventista do sétimo dia, mas elas precisam ver Cristo em você, na sua atitude, no seu viver, como você se relaciona com a sua família, com as pessoas. Telão? Só ver se vai entrar. Porque o tema nesta manhã vai se falar sobre culpa. Olha lá. Enfrentando a culpa. Em todos os países que nós vamos, as pessoas estão lutando, enfrentando a culpa. Por quê? Deixa eu ver. Estou certinho? Pronto, foi. A culpa, ela é um sentimento cruel. A culpa também, deixa eu ver, ela pode enlouquecer uma pessoa. A culpa, ela torna a pessoa o quê? Solitária. Quem carrega a culpa é um sentimento cruel, ela faz secar os ossos. E, normalmente quem carrega a culpa, ela não compartilha com as pessoas sobre a culpa. E é muito difícil a pessoa carregar culpa. E no ser humano, aonde você vai, você vê pessoas com culpa, carregando na sua vida, na sua mente, na sua alma, a culpa. Porque fez algo ou porque deixou de fazer algo. A culpa, ela corrói os sonhos e a vida. Ela não deixa você seguir à frente. A culpa não deixa você ir a mais, a realizar seus sonhos. A culpa não deixa você viver. Você fica escravo da culpa. E você fica carregando aquele sentimento cruel por muitos e muitos e muitos anos. Agora a pergunta que nós temos nesta manhã. A culpa. Como sobreviver a esse sentimento? Porque a culpa não é uma coisa boa, a culpa é uma coisa ruim, um sentimento que carrega ali, dói. Só quem tem a culpa sabe como quer ter culpa. Existem muitos filmes hoje em dia de pessoas que tentaram lutar, né? E num momento de guerra ali, deixou o amigo para trás, e ele carrega essa culpa para quando? Para a vida. Para a vida. E não deve ser fácil. Estava vendo essa semana um pai russo e um navio iria afundar. Ele estava com a filhinha de 5 anos. Estava ele e a filhinha, e o navio tinha 5 minutos, e o navio ele estava partindo e ia afundar no meio do mar. E os resgates estavam vindo já, porque o navio ia afundar, já tinha mensagem lá e iria afundar. E ele pega, quebra um vidro e tem essa decisão de jogar essa criança no mar. Falou, filha, jogou e você falou, nada, nada, nada. E ele jogou ela no mar. Quando os resgates chegaram, ela estava com hipotermia, já estava bem, né, debilitada. E o navio afundou e o pai dela morreu. E não viu mais. E ela carregou um sentimento de culpa pela vida toda, imaginando que o pai dela fez o quê? Jogou e abandonou o quê? Ela falou, vai, jogou ela, como se fosse um sentimento de abandono. E um pesquisador viu sobre a história desse navio e viu sobre essa pessoa e viu que essa pessoa, a senhora, estava viva. E num relato falou assim, olha, que esse senhor russo jogou ela para salvar a vida dela. E ela carregou um sentimento de culpa por muitos anos. Muitos anos. E quando ela entendeu que o pai dela queria salvar ela libertou o quê? A culpa. Quando nós temos aqui na palavra de Deus, deixa eu ver mais um pouquinho. Existe um remédio para toda culpa? Existe um remédio, uma afirmação. Existe um remédio para toda culpa. Ele está onde? Vamos ver na palavra de Deus. Eu convido você que está com a Bíblia, abrir a sua Bíblia.
livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Qual é o remédio para a culpa? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus com a palavra de Deus aberta. Senhor nosso Deus, estamos com a tua palavra aberta neste momento. Como diz em 1 Samuel 3,10, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E ao ler essa palavra aqui agora, nesse momento, a Bíblia Sagrada, que nós cremos que ela é santa, porque ela fala de Jesus Cristo, nosso Salvador. Espírito Santo, nos dê entendimento. Em nome de Jesus, amém. Então diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, conversemos, falamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Existe um remédio para a culpa? Sim, existe. Olha o remédio. Jesus. E o remédio vem através do quê? Do perdão. O perdão de Jesus, que perdoou nossos pecados na cruz. E a culpa hoje, muitas vezes, está cravada em nossos corações, em nossa vida, porque às vezes nós mesmos não nos perdoamos. E muitas vezes porque não perdoamos um irmão, algum familiar, uma outra pessoa. Olha lá. O perdão, ele restaura. O perdão dá paz ao coração. O perdão, ele transforma. Pedro, ele recebeu o perdão ao negar Jesus. Ele tomou consciência da culpa e se arrependeu. O Espírito Santo o convenceu do erro e do pecado. A pessoa que carrega a culpa, a pessoa que carrega e não perdoa, porque cometeu algum erro ou porque deixou de fazer algo, ela carrega esse sentimento a vida toda. E só existe libertação do perdão, da culpa, com o perdão, através de quem? De Jesus Cristo. É Ele que é nosso Salvador. É Ele que, através do Espírito Santo, que transforma o meu coração e o seu coração para irmos relatar e falar com o Pai Divino sobre a nossa culpa, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. É Ele que faz, o Espírito Santo, que faz nós falarmos e irmos até a pessoa que nós, às vezes, sentimos ofendido porque fez algo, alguma coisa, e fala conosco, a ir àquela pessoa e pedir perdão. Existem pessoas no mundo inteiro que às vezes as coisas não dão certo. As coisas não vão para frente. O relacionamento não dá certo, não vai para frente. As coisas financeiras às vezes também não dão certas. As coisas não dão certo porque carregam um sentimento de culpa na vida. E o perdão é a chave para a libertação através de Jesus Cristo. Quantas pessoas às vezes estão aguardando ouvir o seu perdão? Quantas pessoas, às vezes, estão ali esperando, ali, 20 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, direto. E às vezes você não perdoa, carrega aquele sentimento ali na alma. Às vezes está na igreja, no banco da igreja, vem todo sábado para a igreja, mas carrega aquele sentimento de culpa ou aquele sentimento de não dar perdão. Se nós oramos o Pai Nosso, fala, Senhor, Deus, perdoe nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Devedores não é de dinheiro, mas quem fez mal para mim, quem falou comigo, quem me ofendeu, como que eu vou pedir perdão para Deus se eu mesmo não quero perdoar as pessoas? Jesus, Pedro, ali que conviveu 3 anos e meio com Jesus. Pedro, ele teve com Jesus todos os dias,
caminhava junto, passeava junto, comia junto, às vezes dormiam no mesmo local, acompanhou Jesus de perto. Mas no ponto principal ali, Pedro negou Jesus 3 vezes. Duro. E aí, Jesus perdoa Pedro. O que é perdão? Ele confirma a existência do pecado e do erro. Ele libera da punição. É esquecer o erro. Ele vem após o quê? O arrependimento. O perdão só acontece quando eu verdadeiramente me arrependo. Eu vou aos pés de Cristo com o coração aberto, com a alma aberta e falo assim: olha, Senhor, me perdoa. O que é arrependimento? Sentir tristeza por algo que você foi feito, algo feito. Vontade de não errar novamente, que é diferente do que? Do remorso. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Arrependimento é quando você se sente triste por aquilo que você fez. Às vezes você já fez várias vezes, errou várias vezes, mas você se sente triste. Você sente que você precisa de uma mudança, de uma transformação na sua vida. Mas o remorso é diferente. E o remorso é umas coisas que nós vemos muito por aqui. Normalmente se vê remorso na beira do caixão, quando a pessoa está sendo sepultada, onde a pessoa chega lá e chora, e chora, e chora, mas a vida toda dela, às vezes, foi o quê? Foi dificuldade para aquela pessoa, não falava com a pessoa, não entregava flores para as pessoas, não falava com as pessoas, não verbalizava o que sentia, e às vezes é no caixão que acontece o remorso. O remorso é o medo das consequências. É a maior probabilidade de cometer o erro novamente. Causa dor, uma dor egoísta que provém de medo das consequências. O remorso é o medo das consequências que você... Ai, eu fiz tanto por aquela pessoa e ó... Eu lembro de uma história que o pai, ele trabalhava na agricultura junto com a mãe para o filho estudar na universidade. E o pai não tinha condições de mandar o alimento, a refeição para aquele rapaz. Mas a mãe sempre preparava uma marmitinha, não tinha dinheiro para comprar lá. E certo dia, ele esqueceu de levar a marmita. Alguém já trabalhou, tinha vergonha de marmita aqui? Não, fala a verdade. Muita gente no passado, né, irmão? Eu trazia marmita, né? Às vezes o pessoal tinha vergonha de levar marmita para o serviço. Eu levei marmita. Não, né? Tinha, você era marmiteiro, né? Agora, foi levando lá. E aí o pai e a mãe perceberam que ele não levou a marmita. E o pai foi de carroça lá, levar na universidade. De longe ele avistou os pais, já viu de longe. Sabe, opa, é os pais. São os pais. E quando foi se aproximando, perguntaram, quem é aqueles, quem é esse caipira vindo aí, ó? Quem é esse povo aí vindo? Perguntaram para ele, ele falou, eu? Não conheço não. Não sei quem é. E como chegou bem mais perto, bem pertinho, e aí, quem que é? E o pai chamou, ele não atendeu o pai nem a mãe. Triste. Na volta, os pais morrem de tristeza. Triste. E eu falo isso porque, quando é da minha idade aqui, na moda aqui na época era ter Nike. Viu da marca Nike, o tênis da marca Nike? Boné 8 linhas. Você lembra alguém dessa época aí? Não, mas, né? E quem não tinha tênis bonito, né? Na escola, chegava lá, o povo já não deixava meio de lado, né? Eu usei até o Nike rosa que ganhei da Asa, na época. Eu usei muita roupa da Asa. Muita. Quando chegava, minha avó era diretora da Asa, quando chegava assim uma calça, hoje eu estou fortinho, eu era bem magrinho. Falei, vó, serve. Quase caindo aqui, eu botava um cinto, apertava. Usei muita roupa. E sabe qual que é a vergonha que eu tinha? Meu pai tinha um Fusquinha. E quando meu pai, deixa que eu levo na escola. Eu falei, não leva na escola não.
E um dia, chegou, minha mãe era fortinha, gordinha, e chegou na escola. E naquele dia, eu tive vergonha da minha mãe. Minha mãe não estava muito bonita, bem arrumada. E depois eu aprendi com o amor de Cristo que pai e mãe, a gente não pode ter vergonha nunca. Pai e mãe, aonde você estiver, você tem que apresentar, falar, essa é minha mãe e esse é meu pai. Não importa o que eles fizeram, não importa da forma que ele tratou você, mas esse, porque o mandamento com promessa fala, honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem o quê? Na terra. Honrar pai e mãe é totalmente, é uma diferença total. E eu aprendi, honrar o meu pai e minha mãe. Aonde quer que seja, onde eu estiver, pode ser com quem quiser, este é meu pai e minha mãe. E eu tenho prazer, orgulho. E eu pedi perdão a Deus para libertar essa culpa. Sabe? Olha lá que interessante. O verdadeiro amor de Cristo faz o homem sentir nojo o quê? Do pecado. Você não tem prazer no pecado. Em Salmos 32, versículo 5 diz assim, olha, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Existem coisas que estão na nossa vida, no nosso coração, que ninguém sabe. Falar aqueles pecados ocultos, que só você sabe o que você faz. Só você sabe o que você sente. Mas, juntamente com a nossa vida, quem sabe tudo é Cristo Jesus. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você passou no passado. Ele sabe o seu sentimento de culpa, porque às vezes você não fez algo pelos seus pais, às vezes você foi desobediente demais, causou muita dor, e você às vezes não consegue se libertar. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu digo que você pode se libertar dessa culpa. Você pode entregar para Cristo, porque Cristo ele pode perdoar. Ele transforma do carmesim, transforma em lã, do vermelho, bem vermelhão, dessa cor do vermelho, consegue transformar o pecado vermelho em branco como uma neve, lã. Ele consegue transformar a sua vida através do Espírito Santo. Jesus ele pode transformar a sua vida, porque o sentimento de culpa, o sentimento de não dar perdão, ele acaba com a pessoa, enfraquece os ossos. Você vive sempre ali, ó, com espreita. Quando você não perdoa alguém é muito difícil. Sabe por quê? Quando você não perdoa, fala assim, eu perdoei. Eu perdoei, mas você está no local. Se essa pessoa chega, você muda totalmente na hora. Entende? O perdão vai além disso. Eu não estou dizendo que você tem que se relacionar com a pessoa, que você tem que abraçar ela. Não é isso, tem muitas dificuldades. É a mesma coisa de eu emprestar o dinheiro para a pessoa não pagou, a pessoa pediu perdão, vou emprestar de novo para ela o dinheiro? Não tem como. A própria Bíblia não orienta isso. Mas tem a ver em não ser pedra de tropeço para as pessoas. E qual que é o problema? Que muitas vezes quem carrega a culpa e o perdão, o problema está com quem? Está com outra pessoa? Está com nós mesmos. Está comigo, está com você. Porque às vezes você chega numa sala, num local, você pega e se levanta e sai. O sentimento com relação ao perdão vai muito além. Olha quantas vezes Jesus falou. Lucas 17, 3 e 4. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar, a você e disser, estou arrependido. Deus falou o que para nós, a Bíblia Sagrada? Perdoa. 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 Ah, mas isso aí, né? Fala 70 vezes 7, que é uma coisa assim, né? Mostrando para nós, mas perdoa. E quando você não perdoa, é você que morre, é você que sofre. Quando você não perdoa, você tem que entender que é você que carrega para sempre esse sentimento de culpa, de tristeza na vida. E o perdão, só Jesus pode dar para nós. É Ele. É Ele que incentiva eu e você e falar com a pessoa. Porque verbalizar é tudo na vida. Você falar para as pessoas, às vezes, por exemplo, você viu o irmão,
o irmão Bechara ali, o pastor Bechara. Pastor Bechara, o senhor está lindo, né? Eu tenho que falar para ele, porque se eu não falar para ele, ele vai saber que ele está, assim, ele pode se achar lindo também, né, pastor? Mas, se eu não falar esse sentimento, ele vai saber? Sim ou não? Não. Você pode até falar para a pessoa, eu perdoei, mas você tem que falar para quem? Para quem tem que falar? Para a pessoa. É libertador. Parece que é incrível. É libertador. Às vezes a pessoa se ouvir falar assim, ó, eu te perdoo. Sua vida muda. Dá 180 graus. Você muda. Você começa a mudar. Porque quando você carrega isso em todas as coisas, não vai dar certo. Porque você fica impedido. A sua vida está ali travada por um sentimento que pode ser mudado através de Cristo Jesus. Porque quando você aceita Jesus de verdade, você sente o poder de Deus, você mesmo vai falar assim, agora eu vou falar com a pessoa. Sem medo. Tranquilo. Por que você vai falar? Você está com quem? Com Cristo? Jesus. Será que nesta manhã tem alguém que não está falando com o seu filho há muito tempo? Tem alguém que não fala com a filha? Tem alguém que não está falando com o pai, com o tio, com a irmã, com o irmão? Tem alguém que às vezes não está falando com o irmão da igreja mesmo? Ah, meu querido, Jesus na sua palavra diz, perdoa. O segredo, a chave do sucesso na sua vida é o perdão. Por isso Jesus veio na cruz do Calvário morrer por mim e por você, para nós sermos perdoados do pecado. É Ele que mostra na nossa vida. Olha lá que interessante. Mateus 18, 21 a 22. Pedro perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus responde para nós, 70 vezes? É só uma, né? É uma metáfora, porque pode perder muito mais, né? 70 vezes 7. Não tem limite. Ah, gostei. É isso aí. Olha lá, ó. Eu ia falar isso agora, ó. Na Bíblia, o número 7 simboliza amplidão, plenitude e perfeição. Olha lá, ó. Sendo assim, volta aqui. Sendo assim, alguns se acham no direito de pecar à vontade, porque o perdão de Deus não tem o quê? Limite, ele não tem limite. Mas eu não posso querer ficar, Deus não tem perdido, eu vou pecar e quando eu quiser, eu volto. É assim que eu tenho que pensar? De maneira nenhuma. Olha lá. Realmente não há limite, mas errar constantemente pode gerar arrependimento, pode não gerar arrependimento. É que eu estou meio cego, irmãos, a telinha ali é meio... Ó, não pode gerar arrependimento. Sem arrependimento não há o quê? Não tem perdão. Esse é o risco. É de eu ficar tão forte, errando no pecado, sabendo da verdade. Porque você não saber da verdade e errar, você está isento, você não sabe. Agora, você saber e continuar errando, chega um momento que o Espírito Santo vai falar com você, e você não vai estar com o coração pleno para falar, ouvir o quê? A voz do Espírito Santo. É muito sério isso. Mateus 12, 31. Chamado o pecado contra o Espírito Santo. Para este não há o quê? Perdão, não tem. Né? É você deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Se você racionalizar ou justificar sua conduta, corre o perigo terrível de endurecer o coração. Da próxima vez que o Espírito Santo falar, você terá menos condições de responder positivamente. E com o tempo, anulará completamente dentro de você a capacidade de responder aos seus apelos. Assim terá cometido o pecado contra o Espírito Santo. Ele continuará falando, mas você não terá condições para ouvir a sua voz. João 3,16. Não é para todos, mas apenas para aquele que nele crê. Salmo 51, de 1 a 4, diz assim, hoje, um apelo para nós, aceite hoje o perdão e viva. Pare de fugir de Deus e permita que Ele encontre você. Amém? Não é fácil quando alguém te ofende e você ir até a pessoa. Não é fácil. Quando você tem coração machucado, alguém machucou você
ir até a pessoa não é fácil. E quem pode te dar poder para fazer isso é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. E ele consegue. Num acampamento de jovens, eu ajudei muito esse acampamento e teve um momento lá que o rapaz falou umas palavras para mim e me magoou muito, me machucou muito. Sabe quando você fica magoado, sentido? Magoadíssimo. Já passou? Sabe quando você fica sentido? Alguém que você gosta muito te dá uma palavra dura e te machuca, e você fica chateado. E eu falei. E aí o inimigo começa a trabalhar. É assim ou não é? Quando a pessoa te machuca, o inimigo começa a trabalhar com você. Não, que você não vai falar mais com ele. Não é assim que a gente pensa? Não, nunca mais eu falo com ele. Eu não quero ver aquela pessoa. Sai da minha casa. Eu não falo mais com ele. Eu não quero saber. Não é assim que normalmente o inimigo trabalha? Ele vem pra cima de você. Vem ou não vem? Vem ali. Não, nunca mais você fala com essa pessoa. Acabou. Fica aquela coisa assim, e faz mal pra gente ou não faz? Eu falei rápido, tá traduzindo rápido? Eu falo bem rápido, mas estou tentando falar mais devagar. E como a gente não perdoa, fica machucado, como que fica a nossa vida? Fica como? Aquela angústia. Fica na angústia ou não fica uma angústia? Fica aquela coisa assim, E se aquela pessoa aparece na sua vida, acabou com você. É ou não é? Desestrutura você. Não é assim? E se estiver isso na igreja, como que funciona? Se você, imagina, eu estou aqui no culto da igreja. A irmã não fala mais comigo. Ela chegou no culto, a minha adoração vai para onde? Zerou. Estou adorando quem aqui? Acabou. Zero. Não é verdade? Zero. E eu precisava falar com ele. E eu orei a Deus, falei, Deus, a gente prega tanto, a gente fala tanto, mas tem que ver na hora H, quando é com você. Como que é? Porque falar às vezes é o quê? É fácil, não é fácil falar, não é fácil? Faz isso, mas e agora? E aí eu liguei para ele, falei, ele ia vir comigo hoje aqui, irmãos. Que pena que não deu certo. Ele tem uma filhinha que tem uma dificuldade, teve que levar ela na igreja lá, e não deu para ele vir, mas ele viria comigo. Hoje nós somos muitos amigos ainda. E eu falei, posso falar com você? Eu vou na sua casa. Ele falou, pode vir. E quando a gente vai numa reunião dessa para conversar com a pessoa, o que eu tenho que falar para a pessoa? Falar que eu estou certo ou estou errado? É isso que tem que mostrar? Não. Acabou. É zero. Não entre no assunto se está certo ou está errado. Eu simplesmente fala assim, olha, eu fiquei ofendido, estou magoado. E eu preciso pedir perdão para você. Ah, irmãos, fui na casa dele. Porque às vezes a pessoa nem sabe que você está magoado com ela. Já passou por isso? Não. A pessoa, para ela, às vezes ela fez uma coisa tão natural para ela, ou sei lá que forma que ela nem te achou que machucou você tanto assim, entende? E você fica carregando aquele peso nas costas, aquele peso na sua alma. E eu cheguei e fui lá falar com ele. E aquele dia foi um dia de festa no céu. Para mim também. Mudou, porque eu estava carregando. Porque quando você está com um sentimento de culpa, um sentimento de perdão, assim, que você não perdoa alguém, você vai trabalhar, tá isso na sua cabeça. Não é assim? Você vai fazer outra coisa, tá na sua cabeça. Aí aparece uma coisa, você lembra aquele caso. É desse jeito. E quando eu falei com ele, foi libertador. Eu me abraçou, abracei ele, e tudo bem. Hoje estamos amigos até hoje. Sabe? Tem várias coisas que nós ouvimos e sabemos. Mas só você, às vezes, só você, precisa ter essa atitude junto com Cristo. De colocar Cristo na frente dos seus casos. Para Ele ir falar. E você vai estar ali presente. Para que quando você chegar lá, a pessoa te receba para você ouvir o perdão. E se a pessoa, se você falar assim, mas eu vou lá pedir perdão, a pessoa não quer me ouvir, não sei o que lá. Tudo bem. Quem ficou libertado nessa história, se você foi lá? Quem ficou? Você mesmo, porque você falou, você se libertou. Falou assim, eu estou aqui, eu vim falar com você, desculpa, eu quero pedir desculpa por qualquer coisa que aconteceu. Você ficou o quê? Liberto. E nesta manhã, Jesus Cristo, se você errou a vida inteira, se você fez coisas erradas, que você acha que é imperdoável, se você fez qualquer coisa nesse mundo, Jesus sabe o que você fez, Ele sabe por que você fez. E só Jesus pode dar esse perdão para mim e para você. E Ele, através da palavra de Deus, Ele fala assim, eu te perdoo. E você está liberto. Nós vivemos numa sociedade onde alguém fez mal, tem que fazer o quê? Pagar, não é assim?
Realmente tem coisas que a pessoa tem que, o robô tem que fazer preso, tem que, às vezes tem que cumprir a sentença. Mas o julgamento, ele é terrível. O julgamento, ele é terrível. Agora, hoje, nesta manhã, em nome de Jesus, eu e você precisamos nos libertar do sentimento da culpa, né? Perdoando as pessoas a quem nós conhecemos. Ah, mas a pessoa já morreu. Você pode orar para Jesus, falar, Jesus, me perdoa por qualquer ato que eu fiz. Ele vai te perdoar. Mas aquela pessoa fez muito mal, aquela pessoa abusou de mim. É um sentimento que você leva para a vida inteira. E só Jesus pode libertar você desse sentimento. É só Cristo. Não tem outro caminho. Você pode ir para qualquer lugar, festas, drogas, qualquer coisa que você for, você pode ir. Mas apenas aquele que tem poder para te libertar do sentimento de culpa e de juízo, de culpa, de perdão, é Jesus Cristo. Que nesta manhã você possa receber o perdão de Jesus Cristo na sua vida. Que eu possa receber esse perdão hoje, tendo certeza que em breve Jesus Cristo irá voltar nas nuvens do céu. E que nós possamos nos libertar, para que eu e você possamos estar juntos lá no céu com Cristo Jesus. Se você às vezes não conseguiu ainda ter essa maturidade espiritual, ore a Deus, se entregue, fale com Ele nesta manhã. E Deus vai te dar soluções para você poder falar com essa pessoa, para que você possa ser transformado através do Espírito Santo de Deus. Amém. É a oração final? Pode orar? Então vamos ficar em pé. Quem puder ficar em pé, tudo bem. Aqueles que não puderem, podem ficar sentados. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo. Sabe o que eu gostaria, se pudesse aqui? Vocês poderiam dar as mãos? Pode dar as mãos? Eu acho interessante. Pode dar? Pega com a fila também. Aí, junta lá. Marli, junta ali com eles lá. Aí. A lição falou de união, né? É nesse momento que a gente vê a diferença. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, te glorificamos, te adoramos e te honramos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como diz a tua palavra em Salmos 136, versículo 1. Senhor, somos seres humanos criados, Senhor. O Senhor nos criou. E o Senhor sabe cada movimento do nosso corpo, cada bombeamento de sangue do coração para o cérebro. O Senhor sabe cada membro que nós temos, Senhor. E o Senhor sabe o que passa na minha vida e na vida de cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Grande Deus, somos falhos e pecadores, Senhor. Carecemos da sua misericórdia, mas o Senhor é um Deus clemente, um Deus digno, que tem o poder de transformar aquela vida escura em uma vida clara, aquela vida doentia em uma vida curada. O Senhor tem o poder de entrar na nossa vida, Senhor. Se nós permitirmos e clamamos aqui nesta manhã, Senhor, transforma a nossa vida, Pai. Que o Espírito Santo venha, neste momento que está conosco aqui, entrar nos nossos corações, para que possamos mudar nossas atitudes nas vidas, Senhor. Onde possamos, Senhor, perdoar as pessoas, Senhor, que nos fez mal. Perdoar até, Senhor, as pessoas, Senhor, que muitas vezes, os filhos, às vezes, machucaram os pais machucaram os filhos, o irmão, tio, tia. É tanta coisa nesse mundo, Senhor, que o inimigo coloca no caminho para atrapalhar a nossa vida espiritual, Senhor. E o Senhor nos dá a solução, que é em Cristo Jesus que tem a solução. Ah, Senhor, talvez alguma pessoa tenha sido abusada quando era criança, ela carrega essa culpa pro resto da vida, Senhor. Ah, Jesus, transforma a vida dessa pessoa, entregando o sentimento de culpa nas suas mãos, Senhor. Talvez alguém matou alguém, fez alguma coisa ruim no passado, Senhor, até cumpriu sua pena aqui já. Mas mesmo assim, carrega esse peso nas costas, Senhor. Jesus, tira esse peso, Pai.
Porque o Senhor diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ah, Senhor, alivia a nossa alma, Senhor. Para que possamos, em breve, estar nos reinos celestiais. Todos os mundos estão de mãos dadas aqui, Senhor. Somos irmãos unidos. Essa igreja tem brilhado aqui nesse ponto, Senhor. Porque onde está Cristo, onde está o Espírito Santo, é Ele que trabalha com essas pessoas, Pai. E eu queria orar, Senhor, encerrando com a oração do Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Amém.